Então, vamos imaginar que existem duas ilhas. A ilha Betseba e a ilha Eufrates. E no meio dessa ilha tem um rio. Na ilha Betseba moram os melhores guerreiros da tribo e eles saem para caçar para poder trazer alimento para a ilha de Betseba. Então, eles têm que transpor um rio para poder chegar na outra ilha e aí caçar os boi, os lobos e trazer como comida, alimento, né, para sua tribo. Então, no meio disso, eles precisam nadar para poder chegar na outra ilha e tal. Só que quando eles nadam, eles chegam na outra ilha já cansados. Só que tem um cara que ele é muito preguiçoso e ele se chama Efraim. E Efraim pensa o quê? Pô, beleza, desde os 10 anos ele pensa ali, tenho que chegar na outra ilha. Quando eu atingir os 12 anos vou ter que caçar, vou ter que nadar, pô, para chegar na outra ilha. Eu não quero isso. Mas ao mesmo tempo eu também preciso comer. E senão eles vão me exilar se eu não trouxer comida para a tribo e vou morrer de fome, digamos assim. Então, aí Efraim pensa o quê? Pô, eu tenho que arrumar alguma forma de eu chegar na ilha de Eufrates para poder trazer alimento, ou eu arrumar algum tipo de alimento por aqui mesmo que a galera já se satisfaça. Aí ele vê que a galera sempre vai andando. Esse Efraim, ele sempre costuma lá, brincar no lago, pá. Tinha um pedaço de madeira e ele viu que ficava boiando. E aí ele tem uma brilhante ideia de, pô, eu vou atravessar. E se eu tentar juntar 2 pedaços de madeira para tentar chegar na outra ilha? Sucesso, dá certo. Pô, o cara chega na outra ilha descansado, o Efraim consegue caçar e catar muito mais coisa do que os caras que vão nadando, se esforçando ao máximo, dando o seu melhor, ainda depois ter que caçar. E Efraim não, ele conseguiu transpor essa barreira, né, da tribo de ter que nadar para poder caçar depois. Isso era valoroso e os caras faziam um mini curso para poder nadar e chegar na outra ilha, né? Aí Efraim, não, foda-se, não vou fazer esses cursos. Eu gosto de tomar banho de rio, mas pô, eu gosto de ficar boiando. E aí, só que depois ele consegue chegar na outra ilha, ele, vigoroso, Efraim, né, descansado, consegue caçar melhor, né? Prestar mais atenção. Então, a partir disso, eu comecei a pensar, tipo, será que as grandes invenções, os grandes progressos, na verdade, foram feitos por pessoas preguiçosas ou, não sei, pessoas que só queriam ficar de boa e não ocupar totalmente o seu tempo com alguma atividade laboriosa? Então, não só o progresso tecnológico, mas também, digamos, o bem-estar físico e mental pelos grandes, né, espiritualistas e pessoas que meditaram, é ficar você totalmente parado e relaxar. O grande princípio da natureza, das coisas, é deixar que as coisas aconteçam. Só que a gente tá o tempo todo tentando fazer alguma coisa para gerar alguma ação. E a natureza não precisa disso. Ela, por si só, ela já tem sua estrutura, o seu encadeamento de coisas. Não precisa que a gente continue gerando mais. Só que eu acho que a gente quer, não é que a gente quer alguma ação, é que a gente quer alguma coisa a mais do que já tem. Então, para isso, a gente precisa realmente fazer um esforço a mais. Só que, tipo, por exemplo, como Efraim, que ele acabou se destacando na tribo apenas porque ele gostava de ficar boiando ali. E ele pensou, porra, eu gosto de ficar de boa, vou precisar nadar mesmo, vou utilizar isso para poder chegar mais descansado na outra ilha e não ter que ficar correndo ainda para pegar os bichos. Digamos, se ele teve esse insight para desenvolver essa artimanha, para poder transpor o rio, quando ele chegar na outra ilha, ele vai pensar em alguma outra coisa também que ele gosta de fazer de forma mais sossegada para poder caçar os bichos de lá e para poder trazer para a tribo dele, de Betseba. E é engraçado porque não é comum a gente tá lá, tá nesse marasmo, nesse ócio, e aí a gente começa a se incomodar com isso. Eu acho que não só porque a gente se incomoda naturalmente com isso, talvez,
mas pelos discursos e, sei lá, pelas narrativas, pelos que as pessoas costumam dizer, porque elas já estão nesse ciclo vicioso, então elas não querem se sentir erradas, e aí transmite pra você que você, na real, é o errado que tá ali descansado, aí você não. Então agora eu vou ter que nadar pra poder transpor o rio e caçar também, se o pessoal todo tá dizendo que eu tô errado. Mas dentro disso eu acho que essas coisas que geram esforço, ela também não são coisas físicas, digamos assim. Tipo, por exemplo, estudar. Eu não acho que hoje estudar seria como se fosse um ócio, sabe? Como antigamente deve ter sido pensado, o cara só estuda, então ele tá tranquilo. Então, mas eu acho que é uma questão de esforço, sabe? É uma questão de esforço mental e às vezes físico, de você ter que se deslocar para algum lugar e tal. Então, tipo, o ato de estudar, ele não se tornou algo de alguém que está em ócio, tipo, que ele não tem nada para fazer, o cara é rico e aí ele vai estudar, vai adquirir mais conhecimento, agariar mais atributos à sua intelectualidade. Na verdade, é uma forma de você começar a querer gerar ações, de querer produzir, de querer efetivamente fazer alguma coisa. Porque de fato, se fosse algo bom, a gente naturalmente faria isso. Sei lá, como digamos Efraim no Rio. O cara só ficava lá boiando porque ele gostava de ficar apreciando as coisas, etc. Então, se a gente realmente fizesse parte do nosso ócio, a gente se sentiria à vontade. E não ansiosos ou já planejando a próxima etapa para essa ação, digamos assim. Tipo, eu tô aqui estudando, mas é porque eu preciso trabalhar. O óbvio que isso nunca vai ser algo que você sinta como gratificante, algo tranquilo você fazer isso. Então, todo essa noção de esforço para as coisas é sempre acompanhado de uma finalidade para aquilo. Então, tipo, mesmo que às vezes pareça, você não está, você está só estudando, mas o fato de haver uma finalidade para aquilo, de haver, sei lá, o trabalho, de haver, vou estudar para poder passar na faculdade, já é um ato de esforço que realmente você não está desenvolvendo um aspecto íntimo com aquilo. Porque eu penso, o que é mais natural e equilibrado ou harmônico? Alguém que está tentando gerar algum tipo de ação na natureza, sendo que a natureza já tem sua estrutura, seu encadeamento de coisas, ou alguém que se deixa levar, ele está harmônico com as forças da natureza. E aí, se a natureza, porventura, em algum ponto da história, digamos assim, coincidir com algum aspecto da sua personalidade, e vai, porque existe uma infinitude de coisas da gente que pode coincidir com um aspecto da natureza ou social que está em alta. Então, digamos assim, sei lá, feito Efraim, o aspecto social dele, da personalidade, era ficar boiando no rio. Então, e coincidentemente, ali naquela história, ali da tribo, ele precisava nadar para poder chegar ao outro lado. E ele utilizou esse aspecto dele. Então, acho que é muito mais vantajoso utilizar um aspecto que já está na gente, que é natural e que a natureza já concedeu a gente se a gente se sente à vontade, é porque está em harmonia com a natureza. E não é um esforço que a gente está fazendo, porque tipo, se você olha para a natureza, tipo, de fato, os animais caçam, os animais eles tentam sobreviver, mas tudo isso faz parte da estrutura deles, faz parte do modo que eles vivem. Sempre quando a gente tenta gerar algum esforço com alguma finalidade, através de um objetivo de grande valor, sempre é acompanhado com alguma frustração. Mas por quê? Porque não está em harmonia com a natureza, não está em harmonia com as coisas gerais. E às vezes nem espirituais, você começa a se sentir mal ao fazer essas coisas. Tanto é que, tipo, sei lá, Jesus, Buda,
Os caras não ficavam. Jesus trabalhava, mas depois ele só foi pregar e orar. O Buda, o cara era rico, saiu e viu a pobreza lá, aí ele tentou fazer alguma coisa contra a pobreza. Não, agora eu vou ser a favor dos pobres e vou ficar pobre. Ele viu que isso também não dava certo. Aí no final ele pensou que, pô, agora eu só vou meditar, que é melhor. Se eu tento gerar alguma ação para salvar os pobres não tá dando certo. Então, e eu como rei também só vivendo ali na abundância com essas coisas, negando esse aspecto aqui, também não dava certo. Eu, quando tivesse o Buda, né, quando tivesse contato com o contrário ao que ele vivia, ele também se sentiu mal. Então, qual foi a decisão desses grandes idealistas, né, da espiritualidade e da religião? E que a gente observa que realmente foi efetivo, se a gente acredita que eles existiam, foi estar em harmonia com a natureza, com as coisas, com a ordem das coisas. Utilizar aspectos que ele já tem intrinsecamente para poder aproveitar o que já tem. E não tentar fugir, tipo, ok, eu não gosto tanto de ler, então, mas eu vou me esforçar aqui a ler isso e aquilo para poder passar nesse vestibular e tal. E talvez o cara só ouvir um e-book ou algo do tipo seja mais proveitoso para ele. Ele gosta mais de ouvir as coisas. E o cara que a mesma coisa, que ele não gosta de assistir aula, gosta mais de ler. Se ele só lesse, seria mais proveitoso. Mas não, ele tem que participar, precisar. Então tudo isso eu vejo na verdade como uma castração. E toda vez que a gente se coloca nessa posição, na verdade, a gente está fazendo o mesmo que os guerreiros faziam para poder transpor a ilha e conseguir caçar e trazer alimento para outra ilha, que é você gastar mais energia e no final o seu esforço ele ser menos produtivo, menos eficiente, porque você não utilizou algo que é natural seu. E isso não acabou agregando valor no final. Por quê? Porque você tentou gerar algo artificialmente. Mas basicamente é isso. Eu acho que se vocês têm algum pensamento em relação a isso, poderiam comentar. Porque eu acho que isso tem muito que ainda ser discutido, só que por enquanto foi um dos pontos que assim eu estava pensando essa semana. Então, mas eu vejo que isso também acontece em vários âmbitos, até na vida pessoal amorosa, se você fica mais tranquilo, em vez de ficar pensando, não, eu tenho que ser um cara mais shed, um cara para chegar na mina e ser um cara mais, digamos assim, um cara com a voz grave, etc. E aí você fica tentando emular essas coisas que você não é e só dá errado. Mas aí você tenta só ser tranquilo, eu só jogo aqui, eu sou isso e pronto. A natureza naturalmente, ou o estado das coisas, vai arrumar alguma forma de adequar isso a como as coisas são. Então toda a energia que você pensa ou tenta gerar para alguma finalidade, isso é algo artificial, não faz parte da natureza. E é por isso que você se sente frustrado. Então, a melhor forma seria abraçar sua preguiça, abraçar a forma que você é mesmo e foda-se. Só aceita como é que as coisas vão vir de uma hora ou outra. Obrigado, deixa o like e aguardem os próximos vídeos.